Então eu queria apresentar para vocês Guilherme e Vitória, proprietários da VG. E eu queria dizer para vocês, que incrível esse casal, hein? Jovens, né? Novinhos. Então eu queria agradecer vocês por vocês estarem aqui para fazer parte desse início de projeto e prestigiar vocês que iniciaram esse projeto comigo, criaram, me incentivaram aqui desde o início, no nosso primeiro videozinho lá na Vai de Guedes. E, nossa, é incrível, né? Dani, mano, para! Você que tem que fazer esse negócio. Faz aí esse negócio. A Vitória tava ali na dianteira e tal. E aí eu fui fazer uma brincadeira e acabou saindo esse trem aqui. Então eu queria muito compartilhar com vocês hoje aqui essa história da onde nós chegamos. E eu queria que eles falassem um pouquinho aqui de quem são eles, o que eles têm feito e o que eles têm feito em prol do canal Chimbocando e também do ChimbaCast. Então, por favor, recebam aqui Guilherme e Vitória da Vai de Guedes. Finalmente. Episódio Gui, finalmente. Depois de, sei lá, quantos meses que veio a ideia do podcast. Ah, já tem uns 3 meses ali, vai, não vai, e a gente aí finalmente saiu, hoje, cara. Depois de Nossa, puxa daqui, arruma puxa dali. Ainda não tá 100%, e vai ser quem? Falta algumas coisas, mas... falta muita coisa, mas... Em vista do que a gente é o primeiro, planejou. Né? Tá tenso? Como é que tá? Cara, eu tô feliz. Eu vou falar, a mãozinha tá suando aqui, velho. Eu falo mais que os cotovelos, mas vou te falar, hoje na hora do... Eu tô feliz porque é um projeto que não é tão antigo, né? É recente, né? Recente. Como a nossa parceria, que também é recente, né? Você pegar aí, foi Janeiro que nós começamos a nossa sociedade. É isso aí. E desde lá, tantas ideias surgiram até que a gente chegou aqui na ideia principal, que eu acho que é a ideia que a gente vai levar, que é o podcast, né? O ChimbaCast. Esse projeto muito bonito aí, que vai ter bastante convidados muito interessantes. Então vocês aí acompanhem os próximos episódios, que vai estar sensacional. E o Chimboca aqui vai trazer um pessoal muito legal. Deixar o mozão falar um pouquinho. E aí, Vivi? E aí, galera? Caraca, chegamos, hein? Chegamos. Foi rápido. Rápido, doido, né? Como é o Chimboca. Se vocês vissem como que era esse espaço aqui, vocês não vão acreditar. Caraca. Dá um vídeo, hein? Dá um vídeo, eu tenho fotos disso aqui, hein? Também tem uns projetos aqui. Tenho fotos disso aqui. Muita gente põe na mão, participando. Exatamente. Então, galera, é isso. Esse vai ser o ChimbaCast. Nosso amigo Chimboca vai conduzir aqui os podcasts. E, cara, eu quero que você me conte como que foi essa ideia sair do papel e agora a gente tá fazendo aqui o primeiro episódio. Como você tá se sentindo, Chimboquinha? Caraca, meu. Então, vocês conheceram o Chimboca faz pouquíssimo tempo, né? Porque até então era só o Dani, né? E uma hora a gente vai entrar nesse negócio aí, da onde saiu o Chimboca. E, lógico, vem da mocidade, vem da época ali dos 17, 18 anos. Uns 3, 4 amigos doidos aí, curtindo a balada. E a gente acabou numa brincadeira aí, surgindo esse Chimboca aí, e uma hora o dono desse negócio do Chimboca vai aparecer por aqui, né? Direitos autorais. Sem vergonha. Uma hora esse cara vai aparecer por aqui pra contar de fato por que saiu o Chimboca. E eu tô feliz demais, de verdade. E a ideia pra você que tá aí, a gente vai falar de tudo aqui. A gente, estourou uma bomba na Guatemala. Porra, vamos falar desse negócio. Entendeu? O que está acontecendo, o que isso envolve. Então a gente vai falar muito de empreendedorismo, o porquê que esse casal lindo aqui começou a empreender e como foi que eles chegaram até aqui e tudo mais, e onde foi que o Chimboca começou a sondar vocês aqui. Para vocês entenderem, o Daniel tem uma marcenaria, a DRB Marcenaria, e eu sou vizinho desse casal, né? Eles moram aqui pertinho da gente, né? Da estrutura da DRB Marcenaria. E eu sempre vendo esses caras saindo, ela saindo cedinho, 7 horas da manhã, para ir fazer o corre lá na 25, preparar o material e tudo mais. E eu falei, meu, pegada, hein? Acordar cedo, pegar o trenzão lá, encarar na mão, no carrinho, né? No carrinho. E sempre o pessoal que tava aqui, eu falava assim, ó, casal de valor, hein? Pessoal novo, já aguerrido, indo pra luta, né? Procurar os produtos, a melhor opção para poder lançar nas plataformas aí, mexendo Bastante na Shopee. Bastante usando a plataforma da Shopee. Já vamos fazer merchan da Shopee? Shopee já anuncia, né? Uma das empresas, fora a marcenaria que tem aqui hoje, a empresa que nós somos parceiros, né? Eu, Daniel e a Vitória,
é a Vai de Guedes. A gente vende roupa feminina na Shopee. Tanto que foi o começo da nossa parceria, foi focado só nisso, mas aí teve um cara meio doido que falou, mano, vamos lançar um podcast. Então. Aí hoje a gente tá aqui. E aí deu asas, né? Porque depois daquele vídeo lá que a gente começou a fazer aqui nos nossos estoques e tudo mais, na nossa sala de vendas e tal, muita coisa também, eu tentando trazer um pouco de experiência para vocês desses 15 anos empreendendo aí. Uma área nada a ver, né? Uma área de moveleira, de um cara que já tentou fazer algumas coisas. Aqui nesse lugar já foi de tudo um pouco. Aqui nós tivemos o Espaço Antiqua, cara, você acredita? Durou 1 ano e 2 meses, uma experiência incrível. Como lidar com gente, mas no serviço de mordomo. Porque eu sempre falo pro pessoal, né? A marcenaria, ela é muito doída. Todas as áreas são, né? Tem os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, né? Então toda profissão, ela depende de muitas pessoas. Hoje no e-commerce e essa área digital, a gente percebe que há um pouco mais de individualismo, porque se você tiver uma boa plataforma e boas estratégias, você pode trabalhar sozinho. Nós temos exemplos disso dos nossos afiliados aí que trabalham com a gente. E eles tocam sozinhos o CNPJ deles, no quartinho da casa, num escritóriozinho pequenininho, assim como vocês começaram lá, né? A Vitória, fala pra mim, antes da gente começar nisso aqui, fala pra mim da onde saiu o Vai de Guedes. Por quê? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tem um encontro de empresas aqui, né? Tem a DRB Marcenaria, tem a Vai de Guedes, e aí da onde eu sondei, mas eu quero que vocês entendam da onde saiu o Vai de Guedes. De que forma saiu? Eu queria que você contasse. Você tem todo o tempo do mundo. Conta um pouquinho da sua história, Via, aí pra galera entender. 2 jovens aqui, mas para vocês entenderem o quão com determinação, amor e garra a gente consegue alavancar aí os negócios e empreender, né? E a Vitória fala disso pro público da Vai de Guedes de uma forma incrível. Dá mentoria para as meninas jovens aí que querem empreender. O Guilherme e o Hudson que tá ali atrás. Salve, Hudson! Salve! Tamo junto. Que acaba fazendo todo esse aporte aí de conhecimento e tudo mais. E aí assim nós vamos criando a nossa equipe, né? Então, a Vai de Guedes nasceu em 2020. A minha avó sempre falava, minha avó e minha tia, vende alguma coisa. Porque minha avó trabalhou em feira. E pegava revista pra vender por fora também. Então ela sempre falava, vende alguma coisa. Certo. E eu achava que eu não servia pra vender pra nada. Nem uma bala. Mas aí, conversando com um casal de amigo nosso, o Júnior, ele começou a vender tênis. E falou comigo pra eu tentar vender também de forma consignada, né? Aí eu comecei a vender pela plataforma do Marketplace no Facebook. Certo. Comecei a fazer minhas primeiras vendas, bombou bastante, que tava meio pro final do ano. Você vendia tênis, né? Vendia tênis. Aí como foi crescendo, eu falei, preciso de um Instagram com o nome. Porque eu entrego para as clientes postarem no Instagram. E aí conversando com a nossa prima Jaqueline, eu falei, prima, eu preciso de uma ajuda. Que nome que eu coloco? Como eu vendia tênis e nós caminhamos com os pés, Vai e o Guedes por conta do meu sobrenome, né? Top. Vitória Guedes. Top. E aí ficou Criativo. Vai Guedes. Super criativo. E o bonitão aí, de que maneira ele conseguiu abocanhar aí essa parte da empresa e tem trazido ela tão brilhantemente até aqui? Cara, quando eu entrei, os tênis você foi sozinho, né? Os tênis eu comecei sozinha. Buscava caixas na estação com o Júnior. Carregava sacola nas costas. Era o verdadeiro corre. O verdadeiro corre. E o Guilherme, ele entrou 1 ano depois, se eu não me engano. Foi quando a gente começou a Shopee que eu entrei, né? Que antes da... A Vitória, ela tinha as vendas dos tênis e eu era corretor de imóveis. Eu era corretor Novão, hein, Gui? Já corretor de imóveis? Cara, tipo assim... 99% dos clientes que eu atendia falava isso. Tipo, é você que é o corretor? Nossa, que novo! Porque o perfil de corretor, ele é um perfil um pouco de idade um pouco mais velho. Tanto que a minha equipe lá de corretores, tipo, acho que o mais novo tinha 30 anos, aí depois vinha eu com 20. Caraca. E foi um período muito legal da minha vida, aprendi bastante coisa. Só que aí a internet, né? A gente viu a oportunidade ali de ingressar no digital, bem no início. Tivemos bastante dicas e conselhos, nosso amigo Júnior.
E a gente chegou num patamar que aí eu tive que escolher, né? Ou eu continuava na corretagem, ou eu seguia com a Shopee, porque para tocar os dois já não dava. Eu tinha que selecionar um e falar, olha, esse é o caminho. E aí, nada melhor do que tocar um negócio com a minha queridíssima, maravilhosa. E aí foi que eu entrei, que eu decidi de vez falar, não, agora eu sou 100% Shopee, sou 100% By Guedes. E aí foi a partir desse período aí, acho que foi... 2020. Essa parte do e-commerce aí, o Juninho tem um dedo especial. Juninho, queremos vocês aqui, hein, cara. Logo mais, hein, fazer uma resenha contigo aqui. Então, mas de conversar com o Juninho foi por conta do nosso amigo Hudson, que tá por trás das câmeras hoje. Ele falou, cara, o menino é bom, vai lá, conversa com ele. E o Juninho sempre muito prestativo com a gente, ele ajuda bastante a By Guedes. E aí nós acatamos. Sempre tem, né? Os brother que nos alavanca, nos ajuda. Você tem um brother? Eu tenho alguns. Na verdade, eu tenho uma rede de apoio. Uma rede de apoio. E a impressão que eu tenho é que eles estão esperando eu estourar, ficar milionário pra eles irem trabalhar comigo. Porque eles ficam me contando umas mentiras pra mim, né? Dos mais próximos, eles não são empreendedores. São caras que estão aí no CLT e tudo mais, mas são nível muito bom, muito alto. Então eu tenho esses caras aí como cartas de manga, né? Cartas na manga, né? E eles são muito puto comigo, essa é a verdade, né? Porque, segundo eles, já era pra gente estar muito mais avançado. Mas a verdade é que é o seguinte, e vocês vão compartilhar isso comigo, eu acho, quem segura o BO mesmo do CNPJ, que vai enfrentar o colaborador, que vai enfrentar o cliente, as adversidades, os venenos. E o veneno não é simples. O veneno é aquele que você... Eu já tive marcenaria com 20 funcionários, numa época muito especial, lá em de 2016 a 2019, quando eu cheguei praticamente a quebrar, assim, no final de 2019, que eu perdi um cliente muito importante que a gente ficou 2 anos com um cliente muito potencial. E montei uma equipe grande e tudo mais. Tinha até um sócio que logo mais vocês vão conhecer também, o Alexandre. Ele vai com certeza estar aqui para dividir também a experiência dele comigo, com a gente, com os nossos ouvintes aí. E foi uma experiência incrível. Por quê? A gente aprendeu ali o que era dinheiro, entrava um círculo de um giro de dinheiro muito grande. Mas aí é o que eu sempre falo pra galera: o dono da BIC quem é, mano? É você. Então, eu vou falar muito de empreendedorismo, principalmente também da área moveleira, que é onde eu tive muito contato. E uma galera que vai chegar uma hora que eu vou botar um monte de donos de marcenaria aqui pra gente trocar essa ideia, e pessoas de fora pra poder o pessoal entender isso daí, né? Porque a marcenaria ela é muito assim, ó, o cara vem trabalhar com você, aprende um pouquinho e acha que já vai ter uma marcenaria. E eu fiz isso, né? Embora eu comecei com um amigo que já o senhor já recolheu, um irmãozaço lá da igreja que eu frequentava, da presbiteriana, de Hermelino Matarazzo, um brotherzaço meu, Amaral, e foi ele que me apresentou essa questão de marcenaria numa brincadeira que a gente foi fazer na casa dele, uma ajuda lá, e ele falou: pô, Danielzinho, vamos fazer umas prateleiras aqui, tipo um closet na minha casa e tal, não sei o que. Eu falei: não, chama um marceneiro, né, meu? Aí, não, você é desenrolado com as máquinas, não sei o que. Eu tava trabalhando numa rede de creches com ele e a esposa, Célia. Ah, mas ele te chamou pra fazer as prateleiras, então, mas você não era marceneiro ainda. Não, era nada. Eu sou fuçador, né? Eu pilotei táxi durante 2 anos, quando eu casei com a Mariana. E eu dava aula de natação, sou formado em educação física, né? E aí a gente casou já com o Natanzinho junto. Então, tudo muito corrido e a gente queria número, a gente queria resolver, né? A Mariana conseguiu concluir a faculdade dela, já porque o pai ajudou sempre muito, né, financeiramente ali para terminar o curso. E a minha preocupação foi aquele negócio do provedor, né? Peraí, eu preciso bancar minha casa, tudo mais. E tivemos uma ajuda muito especial do meu sogro ainda, que descolou uma casa pra gente. A gente tava ali e tal, aquela correria toda. E aí nos ajeitamos por ali e eu fui pro mundo, né? Tranquei a faculdade, últimos 1 semestre para terminar a faculdade de educação física, tranquei. Eu dava aula na natação Campelo, cara.
Antes de saber que o Natanzinho estava chegando, inclusive o Natan tá aqui, faz parte da equipe. Salve, salve, Natan. Salve. Tamo junto. E meu parceiraço tá sempre junto comigo em tudo e agora tá trabalhando comigo, então o moleque vai voar. E ali, nesse veneno todo, eu fui trabalhar com o Amaral. Minha irmã falou de mim pro Amaral, o Dani tá parado, porque eu tinha largado o táxi. O Dani tá parado e tal, não sei o que. Aí eu fui ajudar o Amaral e a Célia lá na rede das creches. E aí o Amaralzão, ligeiro pra tudo. Aí a gente viu lá uns caras fazendo uns trampos lá de marcenaria. Ele falou, vamos fazer em casa e tal. Aí me levou na Léo Madeiras, cara, que é um grande fornecedor nosso até hoje. É parceirão nosso. Mas ele já era marceneiro ou não? Não, Amaral... Polícia Civil, tinha alguns negócios, cara muito esperto e tal. Empreendedor nato, ele e a Célia, né? Então ele falou, Chimboca, Danielzinho, né? Chamava Danielzinho, vamos fazer uns negócios lá em casa. Aí eu falei, tá, vamos, mas demorou. Aí a gente fomos na Léo Madeiras, e aí eu fiz uns desenhos lá, o balconista na hora lá falou, você é marceneiro? Eu falei, não. Você faz uns desenhos legais, então eu sempre gostei de desenhar e tal. Então eu fiz uns rascunhos lá e fomos fazer as prateleiras. As prateleiras virou um closet, virou um banheiro, que eu até troquei o piso, porque eu sempre fui desenrolado para as coisas de construção civil também. Trabalhei como marido de aluguel um tempinho. Já fiz um pouco. Tem bagagem. Natan, né, velho? Tem que cuidar do Natan, tem que cuidar da Mariana, então eu fui pra cima. E durante tudo isso você estava como taxista e dando Não, eu tinha largado o táxi. Fiquei só 2 anos com o táxi. Foi num período que você tava parado. Foi logo quando eu casei, eu peguei o táxi. Peguei o táxi pra trabalhar e fiquei 2 anos apenas. Teve algumas coisas lá que rolou e tal. Aí eu falei, putz, mano, eu preciso voltar a estudar ou fazer alguma coisa. Então eu vi ali nessa oportunidade de trabalhar com o Amaral, voltar para essa parte de escolas, porque eles estavam com as creches, mas aí eu não fui fazer nada de educação de escolar, nada, né? Mesmo porque na creche, o meu trabalho era multi ali, eu fazia de tudo bombrilzão, né? Sim. Então eu fiquei com o Amaral ali, se eu não me engano foi 1 ano que eu fiquei com o Amaral quase. E aí nessa brincadeira entrou a marcenaria porque fomos fazer o closet na casa dele, pra vocês entenderem aqui. E aí disso daí o Amaral veio com aquela conversa mole, porque eu tenho uns amigos que já foi marceneiro, que os caras ganham mó dinheiro, que não sei o quê. E aí eu esqueci da hora a aula do professor de educação física e foi para pensar na grana para poder primeiro cuidar da casa, terminar minha faculdade, né? Porque aí você não consegue ter oportunidade em tantos lugares, se você não tá com o curso também. Enfim, e aí acabou que com 1 semana eu fui fazer Senai, né? Roberto Simons lá no Brás, aqui em São Paulo. E aí fiz o curso, e aí com 2 meses ali de aula eu já conheci um amigo meu, faz muito tempo que eu não falo com ele, o Vinícius, e me chamou para cuidar de uma marcenaria dele lá no Carrão, que é até perto de casa, né? E aí eu falei, vamos lá. E aí nas aulas ali a gente batia um papo, organizava o trampo e montamos a marcenaria lá, ele já tinha um espaço próprio. E aí acabou não dando certo por alguns motivos ali e tal, e aí eu falei, vou montar minha marcenaria. E aí tá o grande erro. É a gente achar que porque aprendeu o negócio, vocês aprendeu a fazer a caixinha, vou montar minha marcenaria. Aprendi a fazer um nicho, vou montar um guarda-roupa. E assim aqui também. Então, quem tem essa pegada do empreendedorismo, o cara fica muito... Ou o cara é corajoso, ou o cara é o típico cagão, né? Ele não faz nada, ele só fica projetando. Eu acho que assim, você tem que estudar, se preparar para fazer as coisas, mas você tem que fazer. Você tem que pôr em prática. Porque senão, como é que você vai testar? Então, você tem que testar. O problema é quando você testa muito rápido. E aí, porque assim, ninguém me preparou para ser empreendedor. Né? Na escola, na minha época. Nem pelo menos quando eu terminei a escola, também não tinha nada sobre empreendedorismo. Não assim. tem, cara. Finanças, coisas básicas, né? Eu fui aprender, é até engraçado, eu fui aprender mais sobre o empreendedorismo quando eu fiz um curso técnico na ETEC, que era de ADM, e esse curso de ADM era mais voltado para quem tinha um negócio de como gerir, como administrar. Certo. Né? Questão de logística, finanças e tudo. E aí que eu peguei acho que foi até ali que despertou um pouquinho de interesse na parte de empreender. Que foi ali de como é tocar uma empresa e tal, mas aí eu só consegui essa informação num curso técnico. Na escola, sem chance. Sem chance. Então, e aí foi. Né? Aí a marcenaria veio, 14 anos de marcenaria, e aí fui para um lado, fui para o outro, até tentei uma marcenaria em conjunto com alguns amigos meus, não deu certo, vai, volta, e muito sofrido, porque a mão de obra, como um todo no Brasil, a empresa que consegue ter uma mão de obra muito qualificada,
é aquela que consegue remunerar muito bem também seus colaboradores, e mais do que isso, cuidar de perto dos seus colaboradores, né? Então, assim, eu tive diversos erros, mas diversos mesmo, inúmeros erros lidando com pessoas. E isso eu quero falar muito aqui nesse podcast.